Irmãos, o apelo do apóstolo Pedro, aqui nesse texto, se refere à santidade de Cristo no amor. E este apelo dele, como também a outros textos por meio dos apóstolos, tinha por objetivo frear a interferência da filosofia na igreja na época. Todos sabem aqui que naquela época já era uma espécie de renascentismo, iluminismo, que existia na Grécia, e por grande parte, praticamente não tem aqui a estatística, mas grande parte das igrejas na época já estavam tomadas com essa atenção voltada para os filósofos, porque acreditavam que existia algo neles e no pensamento deles alguma coisa que fosse superior a Cristo e ao que tinha sido revelado pela vida dele, o que não muda para os nossos dias. Então muita desgraça entrou na igreja depois que a igreja passou a ouvir o homem. Isso afastou do puro, do simples e verdadeiro evangelho de Cristo. Então muita coisa para se falar desta intenção de Pedro realmente querer interferir nestas correntes de pensamento na igreja da época. Esse texto tem abrangência para muitos detalhes daquilo que inclusive a igreja hoje também sofre, do que eu estou tratando aqui, mas o Senhor me pediu para me dirigir a essa questão do chamado ministerial do amor, quando Cristo ele é a causa instrumental disso, o modo certo e correto de amar. E essa autoridade que está nele não se discute, porque ela é messiânica. Aí eu venho para uma atenção, e toda vez que a gente tenta passar alguma coisa dele para o homem, a gente leva essa preocupação de que tudo aquilo que seja provado e visto em Jesus seja observado e acatado por aqueles que querem a fé, porque não pode haver fraude na obediência. Então qualquer plano que você queira organizar com Deus, você não pode fazer isso dentro de uma religião, ou com orientações próprias. O que eu quero dizer é que a virtude da fé, ela não está no homem e não sai do homem. A virtude da fé é um atributo de Deus, que se encarna e se personifica na vida e na obra e na pessoa de Jesus. Então a matriz é Ele, não é a razão. Então quando o meu Senhor deu aquela orientação de que o caminho e a porta não fosse alargada, de que os termos não fossem afrouxados, discutidos, com razões humanas, ele já avisava todo mundo aqui. Alargou, mudou, fez diferente, você até pode, mas Deus não vai honrar. Ninguém se salva. Então entendemos que ser bíblico aqui não é ser correto. Ser bíblico para nós é demonstração de respeito e obediência a Ele. Eu não quero ser correto, eu quero ser crente. É mais ou menos isso. E entendendo e compreendendo que todo aquele que faz diferente dele e do que ele pregou, vai ter consequências de fracasso e de desgraça naquilo que ele está desenvolvendo na fé agora. Baseando nisso, de que não pode haver fraude na obediência teológica, já perverteram e corromperam o sentido do amor desde lá de trás e hoje está bem pior. Porque o amor de Deus hoje, dentro das igrejas, ele se traduz por uma questão de coletividade, de tolerância, essa visão mais voltada para a gestão. Como se o amor existisse, o amor de Deus existisse para servir homens e atender demandas filosóficas, até mesmo materialistas. Só que detalhe, o amor de Deus, ele não é um instrumento humano. Tem participação do homem nisso, na chamada, mas ele não pode de forma nenhuma assumir a frente disso, de definir a forma certa e correta de servir a Deus ou isso, de amar a Deus e as pessoas. Então o que vai acontecer? Que na medida em que você realmente entender
que amar a Deus é assumir essa disposição ou posição de se relacionar com as pessoas, de corresponder a elas de maneira harmoniosa, até mesmo política, porque até a imposição de linguagem já existe. Até isso, para cumprir o politicamente correto, você até pode, e deveria virar político por isso. Você até pode, mas você não vai ser honrado, porque para você poder amar com o amor de Deus, como Jesus ensinou, você vai precisar fundamentar essas razões, esses propósitos, e isso não pode sair de você, nem de mim, nem de ninguém aqui nessa terra, porque o fundamento do amor, como qualquer coisa relativa à fé, sai de Cristo, não de nós. Amém? Eu queria começar por esse detalhe, de 1 João capítulo 4, versículo 8, que quando a gente começa a falar do amor de Deus, com base na Escritura Sagrada, o amor ali de Deus, ele é um atributo da sua natureza. Eu já falei aqui de púlpito sobre isso, que quando falamos que o amor de Deus é um atributo da sua natureza, é que Deus, ele é todo amor, ele é o próprio amor. Que quer dizer o quê? Que ele não aprendeu com ninguém como se tem que amar. Ninguém ensinou ele a amar. Não se ensina o próprio Deus. Por isso, ele é o amor. Eu e você devemos ser doutrinados. Ele não. Um exemplo disso, traz o Jesus histórico para os nossos dias. E vamos ver a experiência disso, do que ele foi lá atrás, hoje, no que os homens estão pedindo para Deus, ou então até mesmo pregando, dentro das igrejas. É incompatível. Aquela realidade escatológica ali, e messiânica dele, com aquilo que as pessoas na verdade esperam ou estão defendendo, a nível de evangelho. O que a igreja prega hoje e vive hoje, não está nele, isso é fato. Até tem uma pregação que fala de volta para o Jesus histórico, como querendo dizer o seguinte: se com base naquilo que ele falou foi, e ensinou lá atrás, se ele viesse para os nossos dias, a própria igreja dele hoje o rejeitaria e não aceitaria ele dentro dela. Amém? Deus é amor, ou seja, este amor é dele, e por isso é inseparável. Eu vou de novo frisar aqui: ninguém ensinou ele a amar. O amor é dele. Dele iremos descobrir o que é amar. Por isso é uma natureza, por isso é um atributo. Então, para mim falar o amor de Deus está no meu coração. Então, se você fala que o amor dele está no teu coração, você se refere do amor que nós vimos também ele amar. E da forma como ele amou, você também deverá amar. Aí é que começa a entrar o detalhe da implicância. Um outro texto, João 3,16, que entra mais um ponto importante sobre o amor de Deus, que o amor de Deus também ele prega uma expressão. E quando a gente fala do amor expressivo, da parte de Deus, o testemunho ali é esse: Deus revela uma paternidade, ele revela um cuidado. E qual foi o cuidado que ele revelou pela sua paternidade no Filho? Doando o Filho pela redenção da humanidade. Quando Deus envia o Filho dele para o ofício redentivo, para a missão redentiva, ali no Filho Deus comprovava exatamente isso: o amor que ele quer expressar, o amor que ele quer que todos conheçam. O que isso revela? O que isso é importante para mim, pastor? Que o amor dele não tem discurso, o amor dele não é uso de linguagem, não é discurso. Quando Deus ama com ação. Quando Deus ama com fatos. Quando Ele ama com base nisso, nas suas próprias orientações. Eu não pedi um filho, Ele quis dar. Por
por esse objetivo redentivo. Porque ninguém manda nele. E a decisão aqui, e o veredito aqui é que ele quer amar independentemente dos homens. E expressar o seu amor por meio de uma plenitude, por meio de uma dádiva. E o seu filho representa essa prova. Eu não quero dizer que isso seja importante para você. Pode ser que seja importante, como pode ser que não seja importante. Mas essa parte do que eu estou falando aqui, firma isso. Nós não podemos negar o amor dele, porque ele prova o amor dele para conosco. Você nunca vai poder dizer que Deus não te ama, porque ele provou. Eu posso dizer que você não ama, eu posso dizer que eu também não amo, mas dizer que Deus não ama você ou a mim, nós estamos nos contradizendo, porque ele expressou esse amor, mesmo que isso não seja importante para você. Então ali está um advento do amor dele, do seu amor expressivo. E o propósito de Deus com este amor, na vida do filho, na dádiva do filho, realmente tinha por objetivo fazer com que os homens o conhecessem, como também testemunhassem o seu amor. Em seminário, as pessoas costumam me perguntar dessa maneira: por que Deus, sendo onisciente no princípio, criou o homem sabendo que o homem ia pecar contra ele e cair? Aí a minha resposta, respeitando a panorâmica histórica da Bíblia e da redenção, a minha resposta é com base na ciência, desse amor que eu estou pregando aqui. Ele sabia de antemão e permitiu que acontecesse, porque ele tinha por propósito revelar o Filho e o amor dele, e sem essa causa, sem essa necessidade, ele não poderia fazer. Não que ele criou o mal para chegar a um bem. Ele permitiu que o mal entrasse na história do homem, para revelar isso, que o amor dele não tem limites, que a glória dele, a soberania dele não estão escravas de ideais dele ou de alguma terceira pessoa, ou segunda pessoa. Então, se não há uma necessidade, não há razões para ter um Salvador. E a resposta bíblica é essa. A onisciência dele prega o amor. A onisciência dele testemunha isso de antemão, que antes do homem cair, ele já tinha a resposta e o testemunho dessa expressão.